dizia: não, isso não é verdade, eu estou fora disso, com medo de serem expulsos daquele local, porque temiam aqueles homens religiosos. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Este mesmo templo que o Salvador tanto pregou contra ele, que Paulo pregou contra ele, que Estevão pregou contra ele e foi apedrejado. Este mesmo templo que Herodes construíra, com intenções políticas, em fazer um bom relacionamento entre aquela comunidade servil de judeus que estavam nas mãos políticas do governo romano e que agora, através do rei, enviado justamente para convencer aqueles homens a manipular aquelas pessoas para as tornarem servis através do sistema religioso, e o qual também Herodes dava agora total liberdade para extorquir, enquanto pudesse, aquela população. Nós temos registros que, inclusive, as viúvas, que deveriam estar recebendo, segundo a lei de Moisés, estavam ali também convencidas a dar, e dando do pouco tudo que possuía, por estar enganada por aquele sistema religioso, que cada vez mais que eu leio eu descubro mais coisas e não tenho dúvidas, pertencia exclusivamente ao Senhor deste século, ao diabo transvestido desses homens, enganadores, fazendo coisas terríveis. Eles são o próprio diabo. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram à noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os profetas do nosso Criador não cansaram de fazer denúncias e mais denúncias sobre o templo. Jeremias chegou a dizer: vocês dizem templo, 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 como se o templo fosse algo que pudessem proteger vocês, mas vocês estão fazendo coisas que não agradam o Criador, e o Criador fará esse templo igual fez a Siló. Amados, é difícil você ver na Escritura boas referências a respeito do templo, porque já há muito tempo Ezequiel havia denunciado. Os homens agora estavam de costas para o templo, olhando para o Deus Sol, e continuavam sacrificando o mesmo Deus Sol que sempre sacrificaram a vida toda, e que os próprios hebreus, os próprios homens de Israel, aprenderam com os gentios dali de perto a sacrificar ao mesmo Deus Sol chamado Baal, em diversas oportunidades. Nós vemos isso na Escritura, mas nós não tínhamos percebido até então que era uma prática corriqueira, porque até mesmo os que estavam no templo adoravam, era o Deus Sol, desde a época em que Ezequiel os havia denunciado. E eu pergunto, ainda hoje não é assim? Que templo é esse que os homens constroem? Autorizado por quem? Eu não me canso de perguntar. É esse um templo feito de acordo com o templo de Salomão, que o Criador disse que derrubaria, que destruiria como destruiu a Siló, e destruiu? É esse um templo nos moldes daquele que Herodes construiu de forma política para agradar aquela população e proteger os interesses de Roma? É este o templo de acordo com os que Constantino tanto construiu, Adriano tantos templos construiu e todos do Império Romano construíram? Ou esse templo que você frequenta se parece com qual outro? Me mostre, me diga.
porque eu não vejo na Escritura de forma benigna nenhum templo. Eu vejo Pedro indo no templo e no seu discurso falando a verdade, convencendo quase 5.000 pessoas a largar aquela porcaria de lado, tanto que eles não voltaram para casa. É uma boa pergunta ao seu pastor. Por que Pedro não voltou para casa quando ele converteu quase 5.000 almas no templo? Mas eles dizem sempre, olha, o povo se reunia no templo. E eu mostro para você, meu amado, não era no templo como você imagina o templo de Salomão. Não era nem aquelas práticas, porque na época de Salomão a ideia não era a mesma. Na verdade, Herodes havia criado tipo um shopping center da sua época. O templo de Salomão era muito diferente. Este agora novo tinha uma praça gigantesca, tinha alpendre, tinha pórtico, tinha tudo que aquela comunidade de Judá, aquela comunidade de Jerusalém esperava, um local para reunir. O templo, amado, não pense que era igual hoje, que um é de Silas, outro é de Pedro, outro de Paulo, outro de Barnabé, como hoje, de tantos homens que são donos do templo. Não. Aquele templo daquela época era um patrimônio político de Judá e Benjamim que estava ali em Jerusalém, e a população toda ali ia, não dentro exatamente do local, o templo sagrado, mas na área externa, que era muito grande, tudo era o templo, e é ali que o povo se reunia. Do mesmo jeito que as pessoas se reúnem hoje na Praça da Sé, e é uma praça católica. Não queira os cães gulosos, o sistema religioso enganar mais você, meu amado, dizendo que aqueles homens compactuavam com as coisas do sistema religioso, porque nem o Salvador que foi morto por eles, nem Estevão que foi morto por eles, nem Paulo que foi morto por eles, nem Pedro que foi morto por eles, nem Barnabé que foi morto por eles, e nenhum outro que foi morto por eles compactuou com aquele templo de Herodes, feito pelo rei Herodes. Será que algum dia teu pastor já te ensinou isso? Hoje você tem internet. E você consegue recorrer à enciclopédia britânica, a várias enciclopédias que são tidas aí como históricas e que você pode realmente confirmar se era um templo feito por Salomão ou por Herodes. O templo que Salomão fez foi destruído por Nabucodonosor, está escrito na Escritura. Esse novo templo não era exatamente aquele. What's happening right now? A hand. Is it burning or just a hand? Just feel it. You think it's Jesus? Yeah. Boom! Finish it, Lord! Como será que o sistema religioso acabou se tornando o que conhecemos hoje na prática? Como esses líderes religiosos de hoje aprenderam a atuar de acordo com aquilo que já iniciara Salomão nos primórdios, quando da construção do templo. A sequência disso tudo é narrado nos DVDs que nós temos no site Verdade Oculta. Então, se você começar a observar, você verá que foi uma sequência de fatos e de atitudes de pessoas que vieram ocorrer para colaborar e fazer com que a situação ficasse como está hoje. E quando Salomão começou a dizer que aquela casa era a casa do Criador e que a obra da construção daquela casa era a obra do Criador,
essa obra do Criador se perpetuou até os dias de hoje. E assim, em nome da obra do Criador, as pessoas acabam mentindo e dizendo que Deus está ali habitando naquele templo, repetindo os mesmos erros e as mesmas mentiras iniciadas por Salomão. A própria Escritura diz que o homem, por mais que queira fazer a obra de Deus, jamais ele conseguirá. Ainda que diga que fará, mesmo assim mente. Está escrito mais ou menos desta forma sobre a obra de Deus, que é impossível ao homem fazê-la. O homem, na verdade, cada um faz a sua obra, e é pela sua obra que ele será julgado. Quando nós vemos, por exemplo, uma denominação dizendo que Deus está ali naquela denominação, você liga a televisão e vê um pastor falando, ali na minha igreja Deus está operando. E de novo, outro pastor falando, olha, na minha igreja Deus está fazendo maravilhas. E esses convites para ir na casa deles mostra a você, e você só não percebe se não quiser, que cada um está, na verdade, dizendo que Deus está habitando ali. É ali que Deus está. E isso é mentira. O Criador não habita em locais feitos por mãos de homens. Assim é dito apenas para atrair você até esses locais. E ali você será extorquido de tudo que você tem. É uma prática iniciada, como você viu, há muito tempo, pelos próprios componentes do sistema religioso. Na verdade, se você ler com atenção o Novo Testamento, você verá escrito assim, porque o concerto anterior era constituído de um templo terrestre e de práticas de cultos divinos. Quando no Novo Testamento está escrito era, é claro, você sabe muito bem que não é mais. Existem 1001 textos na Escritura dizendo que você é o templo é a própria pessoa e não um local de pedra. E as pessoas dizem não, mas eu preciso me reunir com outras pessoas. Baseado em qual passagem da Escritura você vê escrito que você precisa se reunir com outras pessoas? Você gosta de se reunir com outras pessoas. Você gosta que está nessa atividade religiosa, mas é você quem gosta. O Criador nunca te pediu. Assim também, desde os primórdios, o homem começou a tentar agradar ao Criador, fazendo para ele altares. Mas apenas o homem próprio é que dizia que esses altares eram para o Criador, porque o Criador nunca pediu isso. E ele atesta em sua palavra que ele nunca pediu isso. Ele diz, andei tanto tempo no meio de vocês, eu tive muita oportunidade de pedir essas coisas, mas eu nunca pedi que fizesse uma casa para mim, e nem que fizesse a ele holocaustos e sacrifícios. Ele diz que está farto disso. Então, quando o homem montava um altar, e ali dizia que aquele altar era para o Criador, era o próprio homem que estava dizendo. Mas ele podia dizer, inclusive, que não era para o Criador, que era para qualquer Deus, porque isso é uma coisa do próprio homem, era o homem que estava fazendo. É como você ouve hoje uma música evangélica que diz, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu quero me entregar a você, e depois fala, Jesus. Mas poderia falar, eu te amo, eu quero me entregar a você, você é o amor da minha vida, Juliana. Seria a mesma coisa, porque a música é a mesma. Apenas a pessoa colocou uma letra com o nome Jesus para dizer que é gospel, e aí enganar o setor da sociedade chamado evangélico, porque esse povo está aí para ser enganado de todas as formas. Esse povo está solícito a ser enganado e assim continuar perpetuando essas práticas que o Criador não aprova. Quando você vê, por exemplo, o Salomão, após o seu reinado,